Oi, gente! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Então, eu tô me recuperando, gente. Estou um pouco doente. Tomei antibiótico, tomei um remédio que dá muita dor. Graças a Deus, hoje tomei a última dose desse remédio. E estou aqui conseguindo forças de não sei aonde, porque a minha cabeça está doendo. Está doendo horrores a minha cabeça. Também efeito colateral desse remédio. Nunca mais quero tomar na minha vida esse remédio, pelo amor de Deus. Ninguém merece isso, não, gente. E hoje, como vocês sabem, sexta-feira é dia de contar relatos de seguidores. Então, se você tem umas histórias surpreendentes, pode deixar aqui embaixo nos comentários a hashtag relatos de seguidores, desse jeitinho que tá aparecendo na tela. E se você quer ser anônimo, você pode mandar no e-mail, que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição. O e-mail fica mais fácil do que ficar tendo que escrever na tela toda hora, tá, gente? Obrigada, desculpa pela sinceridade. Mas é que a gente já é íntimo, entendeu? A gente já é íntimo, então a gente já pode ter, assim, esse tipo de abordagem. Se você tá chegando aqui de paraquedas, se inscreve nesse canal, acompanha a macumbeirista aqui da região, entendeu? Que é a macumbeira, o youtuber que você respeita muito bem. E olha, também quero falar pra você, que preciso falar pra você. Aqui, o primeiro link embaixo na descrição desse vídeo é pro TikTok. Se você baixar pro TikTok por esse link aqui, você já ganhou R$1,50. Você ganhando R$1,50 indicando outros amigos, você pode ganhar até R$9 por cada amigo que você recomendar. E aí, depois então você me ajuda, você baixando aqui embaixo, fazendo login por 10 dias, que daí você pode ganhar até R$9 se as pessoas ficarem logando por 10 dias. E aí você também chama os seus amigos, que daí você também vai conseguir tirar uma graninha agora. Vamos começar lendo o relato da Lê Vasconcelos. Que ela colocou aqui, relatos de seguidores. Oi, sou a Alessandra. Quando era mais nova, frequentava a igreja cristã. Tanto meu pai quanto minha mãe eram membros da igreja. E eu, basicamente, era forçada pelo meu pai a ir para a igreja e participar de alguns grupos. Resumindo, neste período descobri que o meu pai traía minha mãe. Meu Deus. E que já possuía outra família com uma amante, apesar de se dizer cristã. Minha mãe não acreditava em mim, apenas dizia, deixa nas mãos de Deus. E eu ficava muito chateada, pois depois que expus meu pai, ele se tornou um homem horrível. Comecei a ter paralisia do sono e todas as noites eu sentia vibrações pesadas que faziam com que meu coração disparasse. Eu me sentia muito gelada e cada vez que essa energia ia se aproximando, mais nervosa eu ficava. Quando eu percebi que eu estava travada na cama de barriga para cima, tinha um peso sobre meu corpo e eu não conseguia nem abrir os olhos e nem pedir socorro, passei a ouvir gritos e eram muito altos, que me davam uma dor imensa. Menina, mas assim, eu ouvia gritos assim, mas era grito de verdade ou grito na tua cabeça? Eu não sei o que é pior, se é o grito de verdade ou o grito na cabeça. Porque se é na cabeça eu já tenho... Parou, essa brincadeira de espiritualidade chegou, já deu pra mim, tô saindo fora, vou pra outra religião. Ninguém merece, gente, pelo amor de Deus. E sentia que pegava o meu corpo e jogava no chão, e girava enquanto aqueles gritos horríveis continuavam. E a única coisa que fazia com que eles parassem era quando eu tinha coragem, e diziam, essa não é a vida que eu quero pra mim. Eu não permito que continuem fazendo isso. Em seguida fazia uma oração pedindo socorro a Deus. Quando eu acordava, o chão estava cheio de marcas e minha cama arrastada e marcas de mão na parede. Poltergeist de novo na área, gente. Socorro! Gente, vocês sabem que, sinceramente, eu fiquei com muito medo no último vídeo. Eu já tô arrepiada de novo. Aí, fiquei com medo, porque até então eu sou uma pessoa que não tem medo de espírito. Mas depois que eu soube que existe no Brasil caso de poltergeist, eu fiquei com medo. Quando eu acordava, o chão estava cheio de marcas e minha cama arrastada, e marcas de mão na parede. Muitas das vezes meu quarto estava revirado. E confesso que naquele período que eu não conhecia a verdade sobre a espiritualidade. E não buscava coisas boas com as humilhações que passava e também fiz o meu pai passar. Resumindo, vivi dessa forma até que meu pai assumisse a família que ele tinha, mais ou menos uns 2 anos. Durante um tempo, me afundei muito em bebidas, rolês, drogas e até mesmo prostituição. Apenas por diversão e para esquecer aquilo. Afinal, eu era uma filha adotiva. E isso foi uma frase dele para dizer que não tinha mais nenhuma responsabilidade comigo. Minha tia e minha mãe me respeitam muito. Sempre me amaram e acolheram. Mas eu me encontrava completamente cega e cheia de revolta pela atitude do meu pai. E por acaso, através de uma amiga, conheci um homem super legal e diferente. E tivemos amizades por um tempo. Iniciamos um namoro e hoje estamos casados. Ele já era o bandista há um bom tempo e me explicou através dos meus desabafos o que acontecia comigo. Me interessei muito sobre a Umbanda e fui seguindo os conselhos até que conheci as entidades. Pode-se dizer que me salvaram de uma fase horrível, pois já não era para mim estar mais neste plano.
Hoje, 3 anos na Umbanda, estou livre das drogas, estou livre da maldade e dos eguns que desejavam a minha morte. Nunca mais saí para aqueles tipos de rolês, aprendi muito e hoje me considero uma médium iniciante e quem ajudou desde o início foi a minha pombagira menina. Laroê, pombagira menina! Não é a primeira vez não que eu sei de pombagira que tirou o médium da vida das drogas, gente. Então, a gente só tem que agradecer as entidades, né? Beijo, parabéns pela sua história. Até eu sonhei um pouco, mas eu tenho que parar de me emocionar, eu tenho que parar de me maquiar, porque as duas coisas não combinam. Maria Paiva. O dia que duvidei de Zé Pilintra. Ano passado, por necessidade, eu fui a um centro de Umbanda praticamente o ano todo. E no final do ano passado, eu andava triste por não morar com minha mãe. Foi então que no dia da festa do seu Zé Pilintra, eu fui pedir para ele me ajudar. Porém, se passou o tempo e eu não via resultados. Foi aí que na tarde de domingo, dia 29 de dezembro, exatamente 2 meses depois de ter feito o pedido, eu acendi uma vela e falei se ele fosse homem de palavra mesmo, porque eu ainda continuava longe da minha mãe. Foi então que eu depois apaguei e fui para dentro de casa. Não entendi essa ordem, né? Eu acho que eu fui para dentro de casa e apaguei, tá bom? Mas tudo bem. Então, aconteceu algo que eu não esperava. Meu cunhado, que estava bêbado, começou a me perseguir dentro de casa. Eu fui ficando apavorada, pois aonde eu ia, ele estava ali junto. E aquilo foi me dando medo. E todo momento eu pedia, seu Zé Pilintra, me proteja. Foi então que, de tanto pensar, resolvi juntar minhas coisas, porque tinha certeza que ele estava mal intencionado comigo. E naquela mesma noite fui embora para casa de minha mãe. Naquela noite eu nem lembrei, mas ao pensar depois percebi que tudo aquilo aconteceu depois que eu tinha desafiado o seu Zé Pilintra. Esse é o meu relato. Observação, meu nome é Adriana. Muito obrigada, Adriana. Vou ler agora o relato da senhorita Prado Swans. Hoje me aconteceu algo bom. Eu estava deitada na sala, minha irmã no quarto. Ontem eu tinha acendido uma vela e deixado o doce para o Herê para estar agradecendo a um pedido simples que foi realizado. Eu, de boa aqui deitada, escutei barulho na cozinha. É a P, então tem visão de tudo. Eu fui brincar achando que era minha irmã e falei rindo, volta pro quarto que eu não deixei você sair. E levantei para ir até ela zoar. Não tinha ninguém. Mexi na porta do quarto e continuava trancada. Adolescentes, né? Ela não tinha saído. Aí, na hora, a energia ficou mais forte e eu acabei rindo, porque entendi que era o Herê ali. Foi algo estranho, engraçado, porque eu realmente vi o vulto, sabe? E senti. Brinquei como se fosse alguém muito íntimo. Até achei que era minha irmã. Enfim, gratidão. Ai, gente, que relatos lindos vocês estão tendo hoje. Ai, obrigada. Obrigada, senhorita Prado. Um beijo. Vamos ler agora o relato da Fabrine Silva. Tenho alguns relatos, mas o mais curto e mais tranquilo aconteceu alguns anos atrás. Meu pai tem bastante mediunidade. Cresci vendo coisas estranhas acontecerem. Toda vez que ele ficava doente, parece que fica mais aberto para o mundo espiritual. Certa vez, eu estava com uma gripe muito forte. Estava até com febre. Ele levantou, estava com os olhos fechados. Eu lembro que minha mãe falou com ele e ele não respondeu. Até brincamos por ele estar com os olhos fechados. Ele saiu de bicicleta sem falar nada. Pouco tempo depois, ele voltou e estava com uma mangueira de gás na mão, aquela que põe no botijão. Contou que simplesmente acordou na ferragem quando o vendedor estava perguntando para ele se era aquela mangueira que ele queria. Ele não entendeu muito bem, mas comprou e trouxe para casa. Quando minha mãe foi ver, a mangueira do gás que estava no nosso fogão estava vazando e ninguém tinha percebido. Se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu nem estivesse aqui para contar isso. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas com certeza alguém o guiou para evitar que acontecesse um acidente conosco. Você vê? Gente, aí olha, daí por exemplo, para mim a entidade mais aproximada pra gente é Exu. Exu, pra mim é Exu que com certeza também foi e fez esse negócio, gente, porque é só assim mesmo. Não é só coisa às vezes que o Exu pega e faz aquelas coisas que aparecem nos outros vídeos, sabe? Também são coisas desse tipo, então a gente tem que respeitar Exu, gente. História de família sobrenatural. Vamos lá. Minha tia trabalhava em um supermercado em Deodoro. Tinha uma amiga que a mãe morava em Friburgo. Um dia, esta amiga pediu para que eu fosse em Friburgo com ela visitar a mãe, pois sua mãe estava muito doente. Chegando em Friburgo, como já estava muito tarde, elas perderam o ônibus que iria para a casa da mãe da amiga. Com isso, resolveram ficar até de manhã para esperar o primeiro ônibus passar. Sentaram no banco da praça para esperar.
De repente, surgiu um rapaz muito simpático dizendo: "Vocês não são daqui, não é mesmo? Pois aqui é muito perigoso. O meu pai tem uma redação de jornal aqui perto. Vou levar vocês para lá. Quando amanhecer, deixo vocês no ponto de ônibus." Chegando na redação, ela não viu como ele abriu a porta. Ela pegou na mão dele. Ela achou a mão fria, mas pensou ser do frio, pois estava muito frio no dia. Entraram e ele disse: "Vou deixar a luz do banheiro acesa para não ficar muito escuro. Vocês dormem, mas quando estiver amanhecendo eu chamo vocês." Mais ou menos às 5 da manhã, ele disse: "Agora vocês têm que ir. Daqui a pouco os funcionários vão começar a chegar." Antes de sair do jornal, ele deu um número telefônico para minha tia e disse: "Se você precisar, ligue para esse número." Aí elas saíram rumo ao ponto de ônibus. Como ele disse, chegando no ponto tinha uma barraca em que eles entraram para tomar um café. Minha tia e a amiga pediram 3 cafés, por favor. O dono do bar perguntou: "Mas para quem é o terceiro café?" Já fiquei nervosa lá, tô rindo. Elas responderam: "Pro rapaz que chegou com a gente." E o dono do bar disse: "Mas vocês chegaram sozinhas." Elas acharam que ele tinha ido embora sem se despedir. Paradas no ponto do bar, observando o lugar, viram que no alto havia um monte de luzes e olharam uma para outra e disseram: "Aqui também tem favela, olha só." Quando clareou mais, perceberam que não era a favela, e sim um cemitério. Quando elas olharam para trás novamente, se depararam com um caixão aberto e tomaram um susto. O ônibus chegou e elas foram embora. Chegaram na casa da mãe da amiga, ficaram 3 dias com ela, voltaram para o Rio. Chegando no Rio novamente, elas ficaram pensando no que aconteceu. Foram se passando os dias e depois de 2 semanas resolveram ligar para agradecer a ajuda do rapaz. Eu já estou arrepiada. Ui, é difícil ler arrepiada, gente. Para agradecer a ajuda do rapaz. Como ele disse o seu nome e tinha dado o número do jornal, resolveram ligar. Quando atenderam o telefone, ela disse: "Poderia falar com o Nicolas Santos?" A pessoa do outro lado ficou muda. Então ela voltou e disse: "Poderia falar com o Nicolas Santos? Ele mora aí sim, pois foi ele quem me deu esse número." Responderam: "Sim, por quê?" E ela disse: "Gostaria de agradecer a ele pela ajuda que ele nos deu." Responderam: "Sim, mas quando foi isso?" E ela disse: "Foi há 2 semanas, senhor." "Por quê?" E eles responderam: "Porque é impossível, senhora, pois que ele já faleceu há 3 anos. Não tem como ele ter lhe dado ajuda em 2 semanas. Ai, tô arrepiada. Na hora, minha tia desmaiou com um susto. Parabéns. E a amiga pegou o telefone e perguntou: "O que o senhor disse que a minha amiga fez ela desmaiar?" E ele respondeu chorando: "Ela perguntou pelo Nicolas Santos, certo?" E ela: "Sim, por quê?" "Ele faleceu há 3 anos, ele era meu filho." A amiga dela ficou sem fala na hora e desligou o telefone. Observação: ela nunca nos disse o que ela fez depois de acordar e não sabemos o porquê dessa história. Só está na família há anos. Minha mãe tinha 6 anos quando aconteceu. Espero que você goste. Calma aí. Amiga! O negócio é tenso demais. O negócio é muito tenso. Tem umas histórias que, gente, eu vou me arrepiando. Eu tô toda arrepiada ainda. Eu fico sem condições, entendeu? Sem condições aqui. Mas obrigada. Muito obrigada. Maria Padilha das Almas. Eu tô batizando todos os Maria Padilha das Almas. Choquíssimo. Tô igual o Choquito, gente. Oh, meu Deus. Vamos ver o próximo relato. Ai, 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 ui. Obrigada, viu? Vou te chamar de Tranca-Ruas. Ele é um bandista espiritualista. Obrigada, seu Tranca. Falou que gosta dos meus vídeos e assiste sempre. Obrigada, faço que nem seu Tranca. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu estava na cama dormindo e acordei no meio da noite. Nestes dias, meu pai havia brigado com minha mãe. Fez meu pai dormir no sofá. Minha mãe é maravilhosa, inclusive, riso. Acordei e olhei para o sofá onde meu pai dormia, roncando muito, e vi uma mulher com uma aura branca e véu. Eu olhei melhor, ainda na cama, e ela fez o sinal de silêncio com o dedo, sabe? Tipo, cobri a cabeça com um cobertor e fiquei com isso na mente até hoje. Rapaz, como assim? Um espírito aparece... Não, mas é verdade, tem que ser muito corajoso pra gente pegar e fazer alguma coisa, né, gente? Não dá, é muito complexo. Bom, vou contar outra história do Tranca-Ruas, tá? Me lembro que tinha muito medo de dormir, de adormecer mesmo, sabe? Pois quase todas as noites eu via pessoas na minha casa. Algumas vezes eles me tocavam enquanto eu estava na cama.
Ai, uma dessas vezes, um homem com uma cara muito sinistra tirou o cobertor de mim e segurou. Ficou olhando pra mim e eu não conseguia gritar. Não era sonho, eu simplesmente fiquei paralisado. Minha irmã no dia seguinte foi tomar banho e havia uma janela com vista para a área de serviço e gritou dizendo que havia um homem olhando ela, mas ninguém via nada. Nesse tempo, eu conheci um senhor que me chamava de filho espiritual. Ele sempre dizia em cartas, sou tiozão, que era para sempre rezar quando visse alguém, pois precisavam de luz, estavam perdidos. Hoje, depois de 30 anos, faço parte da Umbanda e na primeira gira de desenvolvimento veio Iemanjá e Dona Maria Padilha. Nessa história toda, minha mãe disse que ela sempre ficava de olho em mim porque eu sempre estava falando com pessoas que não existiam. Passaram 38 anos para eu descobrir que não fazia esquizofrenia, que era tudo real e que minha mãe, que é umbandista, sempre soube. Mas eu também já passei por isso, de achar que era esquizofrenia. Vamos ler agora o comentário da Maria Molambo. Oi, Pérola. Meu relato começa quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Acordei, como de costume, na madrugada para ir ao banheiro. Até aí normal. Me levantei e fui em direção à cozinha. E meio que algo me forçava a olhar pela fechadura da porta. Porta essa que dava para o meu quintal. Quando olhei, vi um espírito de um homem meio feio, com facas enfiadas por todo o corpo. Andava torto e vinha em minha direção. Lembro, como se fosse hoje, que ele me dizia que iria me matar. Nesse instante, corri para o quarto, deitei e me cobri com muito medo. É aquela história, né, gente? Quando a gente é criança, a gente pensa assim, vou me cobrir que agora estou protegido. Por quê, né, gente? Eu não sei por que a gente faz isso. A gente se sente, o pior é que a gente se sente protegido quando entra embaixo da coberta de verdade, verdadeiramente, né? Eu já tô arrepiada já. Ah, meu Deus. Pedia muito a Deus para levar aquilo embora. Adormeci e esqueci esse fato por um tempo. Quando eu tinha meus 13 anos, conheci meu primeiro namorado e contei a ele sobre isso. Ele me disse que era Exu. Exu não diria que ia te matar, amiga. Ele não diria que ia te matar, porque esse não é o objetivo dele. Que era Exu, que cedo ou mais tarde ele viria me buscar. Minha família era evangélica e na época eu também. Essa pessoa era genro do meu pastor na época, acreditei nele e orava todos os dias pedindo a Deus o livramento. Muito tempo depois, um amigo de trabalho me apresentou a Umbanda. Decidi que daria a chance para conhecer a religião. Fui em uma gira cheia de medo porque, como meu ex tinha dito que Exu poderia vir me matar, lá fiquei até o final, mas não quis falar com nenhuma entidade pois tinha medo. Fiquei muito tempo sem ir, achava que não era algo que gostaria. Bom, em uma noite, depois de chorar muito e ter uma crise imensa de ansiedade, pedi a pombagira para se manifestar. Bom, aconteceu que me senti gargalhando muito, senti ela dentro de mim. Perguntei à minha mãe se ela tinha ouvido, mas não, somente eu. Passando esse evento, decidi que iria sim para aquela religião. Fui conversar com o meu zelador de Umbanda e com o seu Zé. Mesmo sem saber do ocorrido, quando eu tinha 9 anos, ele me disse que aquilo não tinha nada a ver com Exu, e sim porque a minha família tinha feito muitas coisas, e infelizmente isso se refletiu em mim. Minha pombagira veio aquele dia confirmar que eu precisava de um lugar para me cuidar e não sofrer com coisas do passado. Hoje estou no candomblé e quando fui jogar com meu babá, ele me disse o mesmo. Ainda mais um pouco. Disse que era um espírito sem luz, um egum, e quem me protegia sempre foi a minha pombagira. Te amo. Beijo, te amo, pombagira Mulambo. Muito obrigada pelo seu relato, pelo seu arrepio. Mas a gente vai relevando, né? Porque faz parte, gente. Então, se você tá gostando, já vai deixando o like aí, que eu já nem sei quanto tempo tá esse vídeo. Esse aqui é o da pombagira cigana, tá bom, gente? A pombagira cigana falou que vem dar um relato. Bom, ela é gaúcha. Ah, eu não sabia que a pombagira cigana era gaúcha, agora estou sabendo. Brincadeira, gente, eu tô fazendo a louca, mas não é não, tá? Eu batizei de pombagira cigana porque pombagira cigana não mandaria um e-mail, tenha noção disso, né? Então se você tá achando que é pombagira cigana mesmo, você sabe que você tá com algum problema. E pra minha alegria, sou filha de Iemanjá com Oxóssi, igual eu. Taca aqui. Sou filha de Iemanjá com Oxóssi, sou médium e passista em uma... Gente, eu te confesso, a minha leseira é uma coisa tão terrível. Quando eu imaginei passista, eu imaginei isso aqui. Eu te juro que eu imaginei isso aqui. Eu sei que não era pra imaginar isso aqui, mas eu imaginei isso aqui. Porque a gente é lerda, gente. Quem se identifica? Deixa o
ou assim ali embaixo nos comentários, tá bom? Vamos lá, vamos lá. E uma eterna desenvolvente. Sempre fui muito ativa e regrada com relação à minha religião. Sempre me cobrei muito em relação à minha espiritualidade, tanto que não me admitia faltar uma sessão sequer. No início desse ano, aconteceu um episódio no final de uma gira de esquerda no terreiro que me deixou muito abalada emocionalmente, me desequilibrando por inteira. Na gira, eu estava incorporada com minha pombagira, quando do nada uma irmã da corrente manifestou um ser das trevas que começou a medir forças e afrontar todos os guardiões que estavam na Terra. Gente, tá com uns errinhos aqui, tá com cara de corretor ortográfico, então eu tô tentando interpretar, tá? Então se tiver errado essa interpretação, você me perdoa, pombagira cigana. A pombagira do cacique na casa começou a cantar na situação para expulsar o espírito, quando de repente eu comecei a agir de forma diferente, porém consciente. Eu não coordenava meu corpo. Comecei a fazer coisas estranhas. Parecia que não era minha pombagira que estava ali, mas ao mesmo tempo se posicionava e fazia gestos igual a ela. Mal sabia que eu estava tomada por um ser da escuridão também. Depois de um grande esforço dos guardiões da casa, os espíritos foram encaminhados e eu passei a coordenar meu corpo e mente novamente. Porém, sem entender nada do que havia acontecido, aquele ser agia como se fosse minha pombagira, só que atuando totalmente fora da lei, desrespeitando os guardiões dos irmãos da corrente. Era tudo muito confuso para mim. Nunca tinha passado por aquilo antes. Não comigo. Depois do caso passado, o cacique da casa me explicou o ocorrido e disse que se tratava de um quiumba, que eles gostam de se camuflar para manipular as situações a favor deles, para desunir e desestruturar. Me disse que todo mundo passa por isso pelo menos uma vez durante sua trajetória na Umbanda, que não me preocupasse, que era normal. Mesmo com essa explicação, eu continuava a me questionar e passei a duvidar de minha espiritualidade. Como assim um espírito se passa por minha pombagira e ela permite, mesmo eu estando incorporada com ela? Será que eu não estava incorporada? Como eu não consegui distinguir? Será que o erro foi meu? Eram tantas perguntas. Por dias busquei respostas com meus guias e mentores espirituais a fim de conseguir algum entendimento do ocorrido, porém não obtive nenhuma resposta. As semanas foram passando, eu sem compreender nada, não conseguia aceitar e fui me afastando cada vez mais da minha fé. Sentia como se algo estivesse faltando, não conseguia ter clareza de nada, nem da minha própria energia. As pessoas e até amigos mais próximos que estão junto comigo na Umbanda desde o início me diziam para deixar para lá, mas eu simplesmente não conseguia, senti uma imensa vergonha. Todos à minha volta já percebiam a minha mudança. Eu não tinha mais vontade de ir para o terreiro. Pedi licença do passe e da corrente. Queria ficar só de apoio, pois eu também sou Ogã e achei que assim conseguiria refletir. A dirigente da casa, mesmo não entendendo meus motivos, respeitou meu pedido. Eu não sentia mais a energia dos meus guias durante as sessões. Era como se eu estivesse totalmente sozinha, sabe? E tudo bem. Sou bem resolvida com minha solidão. Aliás, é a melhor maneira que eu tenho de me reencontrar comigo mesma. Toca aqui. Oxóssi na veia. Sou bem resolvida com minha solidão. Aliás, é a melhor maneira que eu tenho de me reencontrar comigo mesma. Passei a aceitar a situação e a viver no comodismo. Eu, já descrente da minha fé, continuei frequentando o terreiro, mas sem trabalhar nas sessões. O tempo passou e um dia minha cacique me convidou para me juntar à corrente. Naquele dia, havia poucos médiuns e era um trabalho interno da casa para fortalecimento. Eu, mesmo contrariada, aceitei, porém pensando comigo, aqui não vai baixar ninguém hoje, não tô sentindo nada. Risos, né? Deu riso. Eu acho que você estava errada, né? Só que não, né, amiga? Deu-se início à sessão. Começaram as saudações e os pontos de abertura, quando de repente senti meu corpo estremecer por completo, algo que nunca havia sentido antes. Pensei comigo, tem coisa errada aí. Tentei abrir meus olhos e minha visão estava turva. Meus pés e mãos gelaram, porém eu suava frio. Daí por diante só foi piorando. Coração batendo na boca, não conseguia controlar o meu corpo, mal tinha força para ficar em cima dos próprios pés. Pensei estar com algum egum ou energia negativa plasmada por tudo que vinha passando e atraindo para mim com todos aqueles pensamentos duvidosos. Me deu um abalo tão forte que me concentrei e fiz uma prece. Comecei a pedir perdão por toda a minha dúvida e descrença, por deixar de lado minha fé e meus guias. Pedi perdão por todas as vezes que virei as costas e disse estar sozinha, quando na verdade eles nunca me abandonaram. Nossa dirigente espiritual, sentindo o que acontecia, veio até mim, me pôs sentada, porém ainda na corrente. Ela me acenou com a cabeça dizendo, deixa fluir. E eu, como assim?
Deu-se início à sessão, e eu sem entender nada, senti uma presença ao meu lado. E ao tentar fixar os olhos, não vi ninguém, mas senti que tinha alguém ali. Fechei meus olhos e apenas me concentrei em minha respiração. Foi quando avistei, mesmo com os olhos fechados, aquele homem ao meu lado com a mão sobre mim. Antes que eu pudesse ter reação, ele me olhou e disse: "Sou Ogum Narue." Ogoye, meu pai! Gente, isso aqui parece história de livro, cara. Não seja um livro, tá? Por favor, não manda livro pra cá, que senão nós teremos problemas. Nisso, ouvi alguém me chamando. Abri meus olhos e, mesmo sem enxergar muita coisa, pude ver o caboclo da casa pegando em minhas mãos para que me levantasse. Me colocou no centro da corrente, mesmo eu sem forças nem para parar de pé de tanta energia que estava sentindo. O caboclo me olhou e disse: "Feche os olhos e confia." Era linda, gente. Ao fechar os olhos, pude ver aquele homem novamente e ouvi sua voz dizendo: "Tudo no caminho da vida tem o seu tempo certo. O tempo de vocês aqui na Terra é diferente do nosso. Você tem que aprender que nem tudo vem na hora ou como vocês querem, mas sim como cada um precisa e no momento que cada um merece. E antes de tudo, você precisa estar pronta, pois tudo que aconteceu tem o seu propósito de evolução." Quando percebi, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Para de me imitar, amiga. Ai! Quando percebi, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Nesse momento, ele me mostrou seu ponto riscado no chão e só pude ouvir a voz do caboclo da casa saudando as falanges de Ogum. E, para minha surpresa, saudando e cantando o ponto para Ogum Narue. Nesse momento, tive a certeza de que não era coisa da minha cabeça. Em seguida, senti uma força surreal me envolver. Ali por diante, não me recordo direito. Todos disseram que foi lindo quando ele chegou. Eu, depois de tudo, agradeci de coração com a alma aliviada, então pude compreender que tudo em nossa vida faz parte da nossa missão diariamente. Nossa fé é posta à prova por obstáculos da vida, dificuldades, e muitas vezes nós caímos em profundos abismos e armadilhas que nós mesmos formamos por não nos permitir agir de tal forma, sendo que é para nossa própria evolução. É muito conhecimento da pombagira cigana, gente. Adorei esse relato. E eu fiquei emocionada, quase que eu não consigo ler, porque meus olhos chegou de lágrima. Quase que eu não consigo ler, mas achei incrível o seu relato, gente. Pombagira cigana, você é Freud. Você é Freud, pombagira cigana. Gente, espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos de relatos de seguidores. Já falei muitos relatos aqui, já tô de novo há 1 hora lendo relato, né? Não dá pra ler mais, que não cabe, né, no cartão de memória. Mas eu quero agradecer demais a vocês que estão mandando os relatos, que são incríveis os relatos. Eu não consegui ler todos aí, eu tô feliz mesmo assim. Mas um beijo, tô pensando em colocar relatos de seguidores mais de uma vez por semana. Daí fica aí a critério de vocês. Vou tentar fazer um card aqui de votação, não sei se eu consigo, não sei. Ou na aba comunidade. Mas muito obrigada, um beijo e até o próximo.